que bater a cabeça na parede 100 vezes ia ser menos doloroso do que assistir o jogo entre Botafogo e Ponte Preta. Ponte Preta entrou em campo hoje pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, lá em Ribeirão. E teve, acho que proporcionou talvez tudo que o futebol não deva ser. Foi um dos jogos mais horrorosos que eu já tive a oportunidade de assistir na minha vida. Foi um bagulho assim de um nível assustador, assim, de ruindade. Pelos dois times, né? Mas principalmente da Ponte Preta. Cara, bizarrice, cara, que nós vimos em campo. Bizarrice, acho que o termo é bizarrice. Ponte Preta era espalhado em campo, os jogadores jogados à própria sorte. O Botafogo também. Não se tinha disposição tática, não se tinha nada, não se tinha ideia do que estava acontecendo. A Ponte entrou num 4-3-3 esquisito, que era um 4-3-3 que variava para um 4-4-2, com o Baia vindo construir. Não funcionou, a linha de 3 volantes não funcionou, né? Por característica, os 3 gostam de jogar na mesma linha e acabam ali toda hora batendo cabeça. Aí o Naldi foi virar ponta pelo lado direito e... cara, assim... uma confusão, cara. Uma confusão, assim, que eu não sei nem por onde começar. A Ponte entrou em campo, vamos partir do princípio. A Ponte entrou em campo com a seguinte escalação: Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva. Estreou. Felipe Amaral, Felipinho, Leonardi, Paulo Baia, Eliel e André. Na teoria, um 4-3-3. Só que por que esse 4-3-3 não funcionava? E também, quando ele variava para um 4-4-2, que quando a Ponte supostamente tinha a bola, ele também não dava encaixe. Porque os 3 de meio campo, por mais que a gente tenha 3 jogadores que são bons com a bola no pé, eles não são criadores e nem construtores de jogada, né? Então, essa ligação ficava meio difícil de ter sinal. Por sua vez, o Paulo Baia, ele é um jogador que precisa de espaço de flutuação. Ele não é um meia que vai jogar centralizado, distribuindo o jogo, e também não é um ponta que vai ficar caído o tempo todo pela beirada para jogar. Ele é um cara de flutuação, e é nisso que ele se garante, né? Nessa circulação em campo, nessa circulação de bola, é onde ele garante o futebol dele. Só que num primeiro momento ele estava ali entrando um pouco para jogar como um meio armador e não estava evoluindo. Passado isso, ele começou a jogar mais como um ponta diretamente. E aí eu acho que piorou ele, acho que ele ficou mais distante ainda do jogo. Aí no primeiro tempo não funcionou, todas as movimentações, teve uma inversão de lado entre o Eliel e o próprio Baia, que eu acho que não funcionou. O André, sem entender qual que é a função dele, qual que é a disposição dele em campo. O Leonardi jogando hora de volante, hora de
ponta, hora de... Até de lateral ele chegou a jogar. Nossa, mas muito esquisito. E aí foi pro intervalo, 0-0, de pouquíssima inspiração dos dois lados. A Ponte em algum momento até circulou um pouquinho de bola na entrada da área, o Botafogo também. A Ponte, talvez a melhor finalização dela foi um chute do André de fora da área que passou por cima do gol. O Botafogo até conseguiu um chute um pouquinho mais dentro da área ali, mas também deu pouco trabalho pro Kaique defender. E aí a gente volta pro segundo tempo. Quando volta pro segundo tempo, o Pintado vem com uma alteração. Ele vem com o Lucas Natan no lugar do Leonaldi. E aí ele centraliza de vez o Paulo Baia. E aí eu acho que ele mata de vez o futebol do Baia, que já não vinha fazendo uma partida elogiável. Mas aí eu acho que ele mata de vez o futebol do Baia. Por causa disso que eu falei, o Baia ele é um cara que precisa de espaço, né? Ele é um jogador de atacar o espaço, né? Então quando você coloca ele encaixotado ali no meio, ele fica mais marcável. E foi o que aconteceu. O Lucas Natan, diferente da expectativa gerada em muita gente no primeiro jogo dele, não entrou bem, entrou muito mal, perdendo todas as bolas, não tinha ideia do que fazer com a bola. Mas mesmo assim a Ponte começou a esboçar uma dinâmica um pouco melhor, né? Começou em alguns momentos ter um pouco de bola, procurar o ataque, mas assim, muito letárgico, assim, muito embrionário. Começou a ter algo e dava uma sensação de que iria pelear, pelo menos. Mas isso acabou logo. Logo na sequência o Pintado faz mais uma alteração por necessidade, e aí isso me deixou na hora, com 4 minutos de jogo, o Gabriel Silva cai totalmente sem condição de continuar. Aí eu falei, pô, caralho, será que não viram no vestiário, né, que ele não reunia condições? Será que não viram isso? Que ele não reunia condições para jogar o segundo tempo e insistiram no cara? Em 4 minutos o cara cai extenuado do jeito que ele caiu. E aí vem uma substituição que aí assim eu acho que exemplifica o que é o desespero e o desequilíbrio e o despreparo do elenco da Ponte Preta. Que o Mailton entra como lateral esquerdo. Mailton, que é um jogador que até hoje na Ponte não disse a que veio. Foi o cara contratado para ser titular na lateral direita. Foi a contratação para a lateral direita da Ponte nessa temporada. Foi o Mailton, e o nosso melhor lateral direito, que também hoje não fez uma partida elogiável, mas também não comprometeu, é um volante improvisado. E aí o Mailton entra do lado esquerdo e aí vira uma festa pro Botafogo, né? Todas as bolas que vão pelo lado direito de ataque do Botafogo, lado esquerdo da Ponte, todas as bolas, elas criam algo. O Mailton não consegue acompanhar, o Mailton se perde estabanado porque ele tá jogando com o lado errado do corpo, né? Aí até dá pra tentar dar uma aliviada pro Mailton e destacar esse fato. Tô morrendo de sono. E destacar esse fato, que é o fato de ele estar jogando tudo torto, porque ele é lateral direito, tá jogando na esquerda. É exatamente o oposto da função que ele é acostumado a fazer. E aí vira uma farra ao lado do lado esquerdo da Ponte. O Botafogo se cria por ali, passa a dominar o jogo com uma certa tranquilidade. A sorte é que o Botafogo é bem limitado também, é um time bem fraco, tecnicamente falando, um time bem limitado.
Senão provavelmente a Ponte teria uma sorte pior. Eles tiveram chances para isso, mas não souberam aproveitar ou finalizar ou aproveitar o último terço. E aí a Ponte se despiroca de vez, né? O que já tava uma bagunça, aí desanda de vez. E aí o Pintado resolve que vai fechar o time para segurar o empate. Aos 36 minutos, se não me engano, ele resolve que vai fechar o time para segurar o empate. Não é possível que isso só tenha me incomodado. Ele chama o André, que fazia uma partida ruim e merecia ser substituído já há algum tempo, inclusive. Ele chama o André e coloca o Tomás Kaique, que é um zagueiro. Ele tira o centroavante e coloca um zagueiro. E aí ele troca um volante por outro, também sem sentido, porque se era para trocar um volante por outro, ele tirasse o Filipinho, que tinha cartão amarelo. Não tinha por que tirar o Felipe Amaral. E aí a Ponte vira um Deus nos acuda. Sem perspectiva nenhuma no jogo. Porque nessa altura do campeonato também já tinha sido... O Paulo Baia também já tinha saído, né? E tinha entrado o Igor Torres. E aí é um time sem critério, né? É um time que os caras estão ali só completando o time. Não dá pra se dizer que esse time funciona, tá ligado? Não dá, que existe uma ideia, né, pra montagem desse time. Um time com Luiz Felipe. A Ponte terminou o jogo dessa forma. Vocês lembram como ela começou? A Ponte terminou o jogo desta forma, com Kaique no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva, Tomás Kaique, Mailton, Filipinho, Ramon Carvalho, Lucas Natan, Eliel e Igor Torres. Vou repetir. Esse foi o time que terminou o jogo da Ponte. Kaique no gol, Luiz Felipe na lateral direita, Fábio Sanches, Matheus Silva, Tomás Kaique e Mailton completando a defesa. No meio-campo nós tínhamos Filipinho e Ramon Carvalho. E na linha de frente nós tínhamos Lucas Natan, Eliel e Igor Torres. Explica pra mim a lógica desse time. Explica pra mim o que esperar desse time. Qual a disposição tática, qual a ideia tática, qual que é a ideia de funcionamento desse time. Eu não consigo entender. Tanto é que é o que eu disse. A nítida impressão que ficou pra mim no fim do jogo foi de que o Pintado comemorou o empate. Ele saiu extremamente satisfeito, como se fosse o grande objetivo da Ponte nesse jogo fosse empatar. Da maneira como ele reagiu ao apito final, me passou a impressão de que o projeto da Ponte para esse jogo, a programação e o planejamento da Ponte para esse jogo era empatar em 0-0. E isso me deixa desesperado, véio. Porque se numa sequência de 2 jogos fora que a Ponte vai fazer agora,
Primeiro hoje contra o Botafogo, próximo contra o Ceará. Se nessa sequência a ideia é somar um ponto somente contra o Botafogo, então contra o Ceará o objetivo é perder. Porque com o Botafogo era um jogo possível de se querer algo mais. Contra o Ceará já é um pouco mais difícil. Se você vai contra um time que está praticamente no mesmo patamar que você e você vai pensando no empate, quando você vai jogar contra um time que está num patamar relativamente acima do seu, não muita coisa, mas está, você vai pensando na derrota. Então, assim, é complicado, cara. É complicado você ver uma postura dessa num jogo que você está empatando em 0-0 e que seria imprescindível a vitória para você, porque você tem times atrás de você que já estão ganhando, estão fazendo gordura, estão aproximando de você. Você se contenta com empate, você faz um planejamento de empate. Porque hoje, para mim, da maneira como a Ponte se comportou, da maneira como as alterações foram feitas e da maneira como o Pintado encerrou e também a entrevista pós-jogo do Kaique me deixou meio com essa impressão. Porque ele bateu bastante na tecla do fato de que em Campinas a Ponte venceu do Botafogo, certo? E lá empatou. Então, no âmbito geral, a Ponte conseguiu 4 pontos em cima de um adversário relativamente direto. Dos 6 possíveis, a Ponte conseguiu 4. Ok. Não vou falar que é uma conta burra, muito pelo contrário. Mas não é só a questão numérica, né? É a questão de que esses 4 pontos não significam que a Ponte esteja numa situação tranquila. A Ponte não está numa situação tranquila. Pelo contrário, o Botafogo, que ganhou apenas 1 ponto no confronto, está numa situação muito mais tranquila que a da Ponte. Então, assim, eu fiquei com uma impressão muito ruim da postura e da reação do time ao empate. Ao empate da maneira que foi. Um empate sem jogo, né? Um empate sem jogo. Porque às vezes pode acontecer. Existem casos e casos. Existem casos em que você manter um 0-0 na casa do adversário, se defendendo e etc, é passível de elogio. Existem casos de 0-0 que foram um puta de um jogaço, só faltou sair o gol. Existem casos de 0-0 que é a questão de desempenho, mais uma vez. É mais um desempenho questionável do time da Ponte, mais um desempenho questionável taticamente da Ponte, mais um desempenho questionável de vários jogadores. O jogo parece assim que os jogadores não sentem, não tem senso de urgência, sabe? Não entende a situação da Ponte, a situação que pode piorar em poucas rodadas. Parece que não entende isso. A sensação que dá com quem tá assistindo é isso. Que a postura, não estou dizendo que os caras fazem isso, né? Não tô colocando em xeque a determinação entregue e o caráter de ninguém, mas a impressão que dá às vezes é que os caras tanto fez, tanto faz, ganhou, não ganhou, e vida que segue. E isso precisa ser corrigido, isso. O Pintado tem que intervir nisso, cara. Ele tem que... Uma coisa que ele falou na coletiva, na vitória da Chapecoense.
Ele tem que devolver para esses caras que até pouco tempo atrás estavam com esse sentimento, devolver para esses caras o sentimento de como é ganhar um jogo, o sentimento da vitória. E de por que um bom competidor sempre busca ganhar o que compete. Por causa da sensação da vitória. E a Ponte precisa começar a dar esse retorno, cara. Porque tá ficando cada vez mais tarde. E tá ficando cada vez mais difícil. Tá ficando cada vez mais curto. E a Ponte não pode deixar para os últimos instantes, não. Que não vai rolar. Não vai rolar. Bom, esse foi mais uma CaCast de pós-jogo. Botafogo 0, Ponte Preta também 0, pela 23ª rodada. A Ponte agora vai enfrentar o Ceará, né? A Ponte faz aí uma sequência de 2 jogos fora de casa. Enfrenta o Ceará. E seja o que Deus quiser. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí o que vocês acharam do jogo, quais as opiniões de vocês sobre algumas coisas foram comentadas aqui. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado, que a Ponte Preta vença e todos os outros times do mundo percam. É nóis, um abraço.